da majestade glória, da majestade glória, cheio da majestade glória, cheio da majestade glória, da majestade glória, o Rei da glória vai chegar. O Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva dizem ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Ô glória, gente, esse louvor é mais um de minha autoria, ô glória. O Espírito e a noiva que é você dizem ora vem, Senhor Jesus. Ô glória. Quem está feliz, meus irmãos, nessa tarde que Jesus já está vindo aí, diga glória a Deus, glória a Deus. Esse é um outro lançamento, já vou estar lançando esse louvor, maravilha, que Deus também me deu esse dom de compor louvores. E a live não é de louvores, é porque eu estou aqui louvando desde cedo e eu quis louvar aqui, entrar louvando, porque o Espírito e a noiva dizem ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje é dia 21 de março de 2026. Esta é uma live de um assunto que eu ainda não tinha falado. Os irmãos que têm o costume de acompanhar minhas lives desde o início, sabem que tem momentos que eu espero Deus me dar o entendimento de algum assunto na Bíblia para poder fazer live. Eu não faço live baseada em coisa que está viralizando ou pesquisa. Eu não faço pesquisa e nem leio livros. Eu procuro buscar a Deus em oração até Deus me dar entendimento da sua palavra. E a live de hoje é exatamente algo que Deus me deu entendimento dentro da palavra. E esse entendimento é tão extraordinário que eu não me contive e tenho que fazer essa live urgente. Eu ia fazer essa live depois dos acontecimentos que eu tenho falado que vai acontecer. O que eu tenho falado que vai acontecer? Falado que o Ali Khamenei ele vai ressurgir fingindo que está ressuscitando. Já isso acontece. E isso também é outro assunto que vai se caber dentro desse assunto lá para o final da live. Então vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Apocalipse 13, porque eu não gosto de demorar. E eu já vou direto no assunto. Hoje aqui, embora esteja um calor, meus irmãos, eu estou aqui com o ventilador e eu vou sentir a minha garganta seca. Apocalipse 13. Glória a Deus, tremendo demais. Gente, Apocalipse 13, a partir do versículo 11, é o versículo que eu vou explanar do entendimento que Deus me deu sobre esses assuntos, para você ver como que Deus faz, irmãos. Deus é quem dá o entendimento da sua palavra, Ele é o autor. E diz assim a palavra de Deus, olha, vi subir da terra uma outra besta. Bom, tá dizendo que tem uma outra besta surgindo, então quer dizer que já tinha surgido uma. E qual é essa uma que tinha surgido antes dessa outra besta? É o começo de Apocalipse 13, que vi subir do mar uma besta, e essa besta tem 7 cabeças. Só que dessas 7 cabeças, só uma mesmo ia ser ferida. Quando se diz cabeça, gente, quer dizer o líder de uma nação. Então, somente um ia ser ferido de morte. E essa morte não é, na verdade, uma morte. É como ferida de morte. Porque o versículo vai dizer como ferida de morte. Ou seja, como se alguém que tivesse morto. Que eu tenho falado já, que é o Ali Khamenei. Ele está fingindo que morreu. E aí o texto vai dizer, no versículo 3, que essa ferida de morte vai ser curada e toda a terra vai se maravilhar. Ou seja, que o Ali Khamenei ele vai surgir fingindo que foi ressuscitado, então toda a terra vai se maravilhar após a besta. Pronto, esse assunto aí, vocês que me acompanham já sabem. Então, essa é a besta que surgiu primeiro. Ou seja, o anticristo ele surge primeiro. Só que depois dele vem uma outra besta. Tá aqui, olha. Vi subir da terra uma outra besta, e essa tem 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. E esse exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Pronto.
e faz toda a terra e os que nela habitem, adore a primeira besta. Qual? Quem é essa primeira besta? O texto está dizendo, aquela cuja chaga mortal foi curada. Pronto, aqui já tem um entendimento que Deus me deu. Essa segunda besta é o filho do Ali Caminei, o Mojitaba Ali Caminei. Mojitaba Caminei é a segunda besta. Porque aqui já está dizendo o quê? Ele exerce todo o poder da primeira besta. A primeira besta é o Ali Caminei. Qual é o poder que o Ali Caminei tem? Ele era líder do Irã e ele é líder do Islã. Pronto, então quer dizer que a segunda besta vai exercer todo o poder do Ali Caminei. E isso nós estamos vendo acontecer. Mojitaba recebeu esse poder da primeira besta. Quem é a primeira besta? O pai dele, o Ali Caminei. Então o Ali Caminei deu poder para poder eles dois tramar a mentira de que o Ali Caminei tinha morrido. Então o Ali Caminei passou esse poder para o Mojitaba Caminei, que é filho dele. Então a Bíblia está dizendo, essa besta exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Olha, na sua presença, ele não morreu, está escondido. E faz os que habitam na terra adorem a primeira besta. Pronto, quando Ali Caminei surgir fingindo que foi ressuscitado, o papel do Mojitaba é fazer que a terra adore o Ali Caminei como um homem sagrado. Claro que isso vai acontecer primeiramente com o povo do Islã. Ele vai exigir que o povo do Islã adore o Ali Caminei como o Mahdi. Por isso que o texto está dizendo isso, olha. E esse exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz os que habitam na terra adorem a primeira besta. Aí vai dizer quem é a primeira besta? Aquela cuja chaga mortal foi curada. Pronto, tá falando do Ali Caminei, quando ele ressurgiu aí. Não que ele vai ressuscitar, que ele não morreu, ele tá escondido. E aí diz, ó, e faz grandes sinais, que de maneira que até fogo do céu faz descer à vista de todas a gente. E eu acho que esse fogo, gente, não é sinais de maravilha como Elias fazia. Não, esse fogo aqui é as bombas que ele tá fazendo aí, ó, descer à vista de todas a gente. Todo mundo tá vendo. Todos nós estamos vendo a mídia noticiando o fogo. Então, quando está dizendo que ele faz descer fogo do céu, é que ele é um homem de guerra. Ele surge para fazer guerra. Ele já surge fazendo guerra. E é exatamente isso que a gente está vendo. Ele surgiu no meio de uma guerra, fazendo guerra, e vai continuar fazendo guerra até o fim. E engana os que habitam na terra com os sinais que foi lhe permitido que fizesse na presença da besta. São sinais que ele vai fazer de coisas impossíveis, né? Sinais de mostrar ao povo que ele vai conseguir fazer grandes efeitos. Por exemplo, agora está acontecendo uma guerra no Estreito de Hormuz. Este Mojitaba, ele disse que monetizou a entrada e a saída do Estreito de Hormuz. Isso significa que qualquer navio que for passar e voltar tem que pagar para ele 2 milhões de dólares, entendeu? Então, isso daí já é algo que é tipo um milagre, ninguém consegue fazer isso. Por isso, irmãos, que a Bíblia vai dizer aqui, olha, em Apocalipse 12, 12, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Ou seja, tanto vai ter guerra na terra, como vai ter guerra no mar. E a gente está vendo agora o Estreito de Hormuz ser um motivo de guerra, e é mar, ali é mar. Então vamos continuar lendo aqui, meus irmãos, que isso aqui é tremendo. E ele engana os que habitam na terra com os sinais que foi permitido que fizesse na presença da besta. E aí o que é que ele vai fazer? Ó? Este Mojitaba vai dizer isso, ó, dizendo aos moradores da terra que fizesse uma imagem para a besta. Para quem? Para o Ali Caminei. Porque aqui está dizendo, aquela que recebeu a ferida da espada, mas estava viva, viu? Ele não morreu. A Bíblia em nenhum momento diz que ele morreu. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que o anticristo vai morrer e ressuscitar. Foi um fingimento de morte. É isso que a Bíblia está dizendo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aqui é algo que ainda vai acontecer. Mas o detalhe que me chama a atenção nisso, irmãos, e hoje eu estou falando alto porque tem dia que eu falo alto mesmo, porque eu tenho esse negócio de TDAH e tem dia que eu estou explosiva para falar. O que me chama a atenção nesse contexto todo aqui, que eu vou logo direto no assunto, é que
Nesse acontecimento está a imitação da soberania de Deus. Satanás desceu na terra para poder estabelecer o reino dele aqui na terra, mas imitando a soberania de Deus. Por quê? Veja só o detalhe. Deus enviou o seu filho à terra e quando Jesus morreu e ressuscitou, o próprio Deus deu a Jesus poder no céu e na terra. Jesus fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. De quem Jesus recebeu todo esse poder? Do Pai. E aí Satanás, ele vem imitando também o Pai da glória, ele faz isso. O pai de Mogitaba, que é o Ali Khamenei, dá todo o poder para o Mogitaba, o filho, exercer. O poder que ele tinha, ele deu agora para o filho exercer. Portanto, quando o Ali Khamenei voltar, ele não vai ficar muito aparecendo em público. Quem vai aparecer em público sempre é o filho dele. Porém, como ele vai viver nas escondidas, o próprio filho vai mandar fazer uma imagem do pai dele, do Ali Khamenei, para que o povo adore o Ali Khamenei como o Mahdi islâmico. Viu? É isso que a Bíblia está dizendo. Foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta. A besta aqui é do Ali Khamenei, a imagem do Ali Khamenei. O Mogitaba vai mandar fazer uma imagem do Ali Khamenei, para que também a imagem do Ali Khamenei falasse e fizesse que fossem mortos todos os que adorem a imagem da besta, aqueles que não adoram a imagem da besta. Ou seja, a imagem da besta aqui, eu posso imaginar agora que é um robô, né? Um robô tendo a inteligência artificial que é a IA. Então a IA, através do robô, tem todo o poder de monitorar as pessoas através das câmeras, né? Porque ele vai ter câmera nos olhos para poder monitorar. Ou, por exemplo, ele vai exigir que essas pessoas façam orações diante dessa imagem 5 vezes ao dia. E se essa pessoa não fizer, fosse morto, por não fizer adoração ao Ali Khamenei, a imagem do Ali Khamenei. O negócio vai se estreitar, minha gente, daqui para frente, viu? Então, olha o que a gente está vendo acontecer, irmãos. Nós estamos vendo agora, diante de nós, esse texto completo aqui acontecer. O que falta agora é só a imagem da besta do Ali Khamenei. Tudo isso nós estamos vendo acontecer, mas a igreja ainda está dormindo. Mas só que a Bíblia fala que a igreja ia dormir. O momento que a igreja vai acordar é quase meia-noite. O quase meia-noite, gente, é quase quebrando o acordo do anticristo, que ele ainda nem fez, ainda vai fazer. Aí, aqui nós vemos o quê? 3 personagens. 3 personagens. A besta, que é o pai, o filho, a imitação do Espírito Santo. A imagem da besta, por isso que vai dar um espírito. A imagem da besta, a trindade aqui, os 3. Por isso que aqui em Apocalipse 16 está falando aqui, olha. Apocalipse 16, versículo 13. Está falando assim, ó. E da boca do dragão... Ó, esse dragão aqui é o próprio anticristo. Então eu vou ler esse texto dando nomes e substituindo os personagens daqui do texto pelos nomes oficiais dele. E da boca do Ali Khamenei, e da boca do Mogitaba, e da boca do falso profeta, que vocês sabem quem é, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Pronto, 3 espíritos. 3 espíritos imundos. Para que esses espíritos imundos? Para poder... são espíritos de demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Os reis da terra são o que, irmãos? São presidentes de todas as nações. Então, esses espíritos de demônio, ele vai ao encontro das nações que estão apoiando o Ali Khamenei. E esses demônios vão entrar nos presidentes daqueles países que apoiam o Ali Khamenei. E esses presidentes, movidos pelo espírito do diabo, vai convencer a humanidade a adorar também o anticristo. A adorar o Ali Khamenei como um Messias, como um Salvador. Esse é o papel desses demônios. É os próprios demônios que vai vir, meus irmãos. Por isso que muitas das vezes a Bíblia vai se referir ao próprio Satanás como dragão. Só que Satanás está na pessoa do Ali Khamenei. Então, às vezes você vai ver besta e você tem que separar qual é a besta do qual o texto está falando. E você tem que ver, entender de qual momento está falando o texto. Aí, eu anotei aqui outros versículos. E para quem não sabe, eu tenho TDAH. E o TDAH não me deixa concentrar e pregar lendo
texto. Não consigo. Da outra vez que eu fiz isso, misturei uma coisa com a outra e o pessoal disse que eu estava mentindo. Eu não me concentro fazendo esse tipo de leitura. Então, adoraram o dragão que deu poder à besta. Ou seja, adoraram o Alicaminei, que deu poder para o Mojitaba. E isso está aqui, ó, voltando ao versículo 3. Vamos lá, ao versículo 3 de Apocalipse 13. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Como ferida de morte. Ou seja, vi o Alicaminei fingindo que morreu, mas essa morte, né, não é verdade. Ele vai aparecer como alguém que ressuscitou. Quando isso acontecer, toda a terra vai se maravilhar. Aí diz o que, ó? E adoraram o dragão. Esse dragão aqui já é o próprio Satanás na pessoa do Alicaminei. Então, lendo novamente. E adoraram o Alicaminei, que deu poder à besta. Essa besta aqui já é o filho dele. Então, adoraram o Alicaminei, que deu poder para o filho dele. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a esta? Quem pode combater contra ele e vencer? Contra o Alicaminei e vencer. Por quê? Porque a mídia noticiou que o Alicaminei tinha morrido em um combate. Por isso que o texto está dizendo combater. Por quê? Porque a mídia noticiou que o Alicaminei tinha morrido em um combate. Então, quando ele surge, a mídia vai dizer: quem é que pode combater contra ele? Quem é que pode vencer ele? E aí o texto diz: foi-lhe dado uma boca para proferir blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar 42 meses. E abriu-se a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do nome e do tabernáculo de Deus. Olha, do nome por quê? Porque ele vem se passando por Deus, ele quer se parecer Deus. Ele vai se sentir tão grande que vai desafiar Deus, dizendo: nem Deus poderá me deter. Ele vai usar esse tipo de blasfêmia. Se vocês tentarem me matar, nem Deus consegue me matar. É tipo de blasfêmia. Blasfemar contra o nome de Deus. Ele vai se usurpar como um Deus, né? Ele é um usurpador. Então, ele vai continuar por 42 meses. E muita gente diz assim: já era para o Alicaminei ter voltado. Ele não volta em qualquer momento. Ele não volta em qualquer hora. Ele tem que voltar em um momento em que vai fazer o povo judeu pensar que ele surgiu no momento profético do qual está profetizado para os judeus. Porque hoje a internet existe muitos judeus dizendo que o Messias está chegando. Até o Netanyahu falou que este Messias deve surgir agora. O Netanyahu falou que o Messias de Israel deve surgir agora. Existem canais de judeus dizendo que o Messias de Israel deve surgir em abril. Por quê? Porque em abril, porque é o mês que eles vão comemorar o Pessah, Páscoa judaica. E se você tiver uma memória boa, vai saber que Jesus comemorou a Páscoa judaica, onde ele deu a ceia aos discípulos. Jesus morreu na Páscoa judaica e ressuscitou na Páscoa. Então, o momento oportuno para o Alicaminei voltar e enganar os judeus, se fingindo ser o Messias de Israel, exatamente na Páscoa. Porque já tem vários judeus fazendo vídeos na internet dizendo que o Messias deve aparecer na Páscoa. Se você não acredita, dê uma pesquisada. Inclusive, um vídeo de um rabino muito conhecido viralizou agora por esses dias, falando das profecias judaicas para a chegada do Messias. E uma das profecias judaicas que fala da chegada do Messias é que ia ter guerra no Estreito de Hormuz. Ia ter guerra com o povo da antiga Pérsia, que é o Irã. Olha como está um cenário preparado. Então a gente está vendo, gente, 3 tipos de profecias alinhadas. Eu fiz um vídeo aí no começo do ano, falando que o ano de 2026 é o ano do alinhamento das profecias. Então eu estou vendo as profecias da Bíblia alinhadas agora para este momento, as profecias judaicas alinhadas para este momento e as profecias islâmicas alinhadas para este momento. Veja só, as profecias judaicas estão apontando que estes acontecimentos são sinais para a chegada do Messias de Israel, não sabendo a maioria deles que o Messias já veio.
Por isso que o povo diz assim, como é que o povo judeu vai adorar um ditador como Ali Khamenei? Por causa das profecias. Porque ele com lisonja perverterá o coração, como está escrito em Daniel 11. Então os judeus estão afirmando em rede nacional, em todos os vídeos, está viralizando judeu dizendo que o Messias deve aparecer em abril, em Pessah, na festa de Páscoa. E aí quando eu vou analisar as profecias islâmicas, o que é que fala? A chegada do Mahdi se dará por 3 sinais. O primeiro sinal, ele vai aparecer em um Ramadã. E o último dia para finalizar o Ramadã dos muçulmanos é o dia 2 de abril, que é a festa do Eid, onde eles se reúnem dando presente uns aos outros, dia 2 de abril. E aí a primeira coisa que eles dizem nas profecias é que o Mahdi, que é um tipo de Messias, deve surgir em um Ramadã. Nesse Ramadã deve acontecer o eclipse solar. Gente, o eclipse solar aconteceu em fevereiro. Eu sei que eu fiz uma live dizendo que ia acontecer em abril, mas é porque eu fiz anotações e por causa do meu TDAH, eu misturei o tempo de luto com o eclipse. O tempo de luto que eles deram para o Khamenei se vence no dia 10 de abril, entendeu? É o luto. Porém, o sinal do eclipse solar foi em fevereiro, pode pesquisar. O eclipse solar foi em fevereiro e nesse tempo já estava o Ramadã acontecendo. E o último eclipse que ele fala para a chegada do Mahdi é o eclipse lunar, que foi no dia 3 de março. Pronto, aconteceu também. Então você está vendo como tem profecias islâmicas alinhadas com as profecias judaicas? Só que as profecias bíblicas não estão alinhadas dessa forma. Porque a Bíblia não está dizendo que o Messias vai chegar. O que a Bíblia está dizendo? O anticristo vai chegar. E o sinal da chegada do anticristo? O anticristo, para o povo que não lê Bíblia, ele nunca vai trazer um acordo de paz, ele nunca vai se fingir de homem bom, simpático, coisa nenhuma. Não existe de Gênesis e Apocalipse dizendo que o anticristo vai ser um homem simpático, bom. Não. As profecias a respeito do anticristo está aqui. Apocalipse 12:12. Satanás é lançado na terra e quando ele é lançado na terra, ele vai aonde? No corpo do anticristo. E aí esse anticristo passa a perseguir os judeus. Está aqui, Apocalipse 12. Quando ele viu que foi lançado na terra, passou a perseguir os judeus. Do nada, Ali Khamenei financia Hamas, Hezbollah, o Houthis e os outros grupos que faz só coisa ruim no mundo. Invade Israel no dia 7 de outubro de 2023. Ali sim começou o primeiro sinal da chegada do anticristo. Só que quem não lê Bíblia não percebeu. Ele passou a perseguir os judeus. Ele está perseguindo os judeus de lá para cá. Só que tem alguém que vai se envolver nessa guerra e a Bíblia vai dizer em Daniel 7. Os Estados Unidos. Porque Daniel 7 vai falar de um leão com asas de águia. O leão é Israel e a águia é os Estados Unidos. E aí, gente, essas asas desse leão serão arrancadas. Significa que tanto a besta, que é o Mojitaba, como Ali Khamenei, que é o anticristo, vai matar o Trump. Vai cair. Vai cair, porque as asas do leão vai ser arrancado e vai ficar apenas Israel. Então, a gente está vendo que o começo do surgimento do anticristo não é um homem que está surgindo trazendo simpatia, tá? Nada. A Bíblia fala que ele não tem nenhum pingo de simpatia, nem por mulher, e muito menos por homem. É só você olhar agora para o Irã. O que aconteceu? Eles colocaram lá, ó, homens, em praça pública, tudinho, ó. Cancelaram o CPF dos coitados homens. Pessoas que não tinham nada, não fez crime nenhum. Cancelaram um monte agora. Aí eu vi a postagem agora que foi 88 mil pessoas que foram mortas pelas mãos do Ali Khamenei. Por quê? Porque a Bíblia fala, ele é um homem que está trazendo guerra, que é a desolação, e ele é um homem abominável. Ele está se encaixando cada dia mais nesse homem abominável e o povo não quer ver, porque o povo está esperando paz.
O povo está esperando paz do diabo, se nem o próprio Jesus diz, não pense que eu vim trazer paz. Eu vim trazer foi espada. Jesus não está dizendo que veio trazer guerra, ele está dizendo que por causa dele ter nascido, o mundo viveria em guerra. O povo dele também sofreria por causa dessa guerra que é o povo judeu. Tá aí, o povo judeu sofrendo guerra desde que eles existem na face da terra. Por causa da existência de Jesus. Porque Jesus nasceu judeu. E o crente está esperando paz do anticristo. Eu só acredito se ele é o anticristo, se ele trouxer paz. Só acredito se ele for um homem simpático. Qual é a Bíblia que vocês estão lendo? Qual é o texto que vocês estão lendo que eu nunca vi? Não tem nenhum pingo de simpatia, de paz, de bondade na pessoa de Satanás. O que diz aqui o Apocalipse 12:12? Ai dos que habitam na terra e no mar. O que é ai, gente? Sofrimento. Por que esse ai? Aí está dizendo, ó, porque o diabo desceu até vós. O diabo não desceu com um acordo de paz. O diabo não desceu com simpatia. Ele desceu com ai. Ai, com dor, com guerra. Por quê? Porque sabendo ele que tem pouco tempo, ele vai perder um pouco tempo com inventar paz que nem paz ele tem. Gente, se tem um ser que já está condenado e a condenação dele ao lago de fogo é Satanás. Ele vai lá perder o tempo dele para poder reinar com paz se ele nem tem isso. Não existe paz na pessoa de Satanás. Então o começo do surgimento do anticristo, irmãos, ele não surge fazendo paz. O anticristo ele surge, como a Bíblia está me dizendo, fazendo guerra aos judeus. Esse é o começo. Até que acontece este auge da guerra. No auge da guerra, que é Daniel 8, o que acontece? Vamos lá para Daniel 8. Você por acaso lê os versículos que eu falo aqui? Não lê, né? Por isso que fica falando mentira. Não, o anticristo vai trazer paz. Não tem. Eu já li Daniel todinho, eu já li Apocalipse todinho, vi a Bíblia todinho. Não achei nenhum versículo que o anticristo vai trazer paz. Mas você está falando de Daniel 9:27. Mas eu vou ler de novo para ver se tem paz nesse versículo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana ele fará quebrar o sacrifício e a oferta de manjar. Ele quebra o acordo. Até agora não falou de paz. Sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado para o assolador será assim. Não tem paz aqui nesse texto. Por que o povo não consegue entender? A gente quer abrir a mente da pessoa, mas ela mesmo quer se engoldar. Quer acreditar em uma paz que não existe no texto. O texto está falando que ele está vindo sobre as asas da abominação e assolando. Ele está trazendo guerra. Por causa dessa guerra, gente, é que ele vai fazer o acordo. Tá aqui. É por causa dessa guerra que a gente está vendo que vai existir um acordo. Ah, então é acordo de paz. Também não é. A Bíblia não está dizendo que é de paz. Se a Bíblia não diz o que é de paz, então você não pode dizer. Porque a Bíblia diz assim, ó, se você tirar um tio das palavras das profecias deste livro, eu também tirarei o teu direito à árvore da vida. Ou seja, tu vai perder a salvação se tu tirar um tio. E se tu acrescentar, ou seja, se a Bíblia não está dizendo que nesse versículo não está falando de paz, não está falando de acordo de paz, e você está acrescentando paz onde não tem, Deus também vai acrescentar sobre ti o sofrimento da grande tribulação. Isso aqui que eu estou falando está na Bíblia. Então pode tirar esse negócio de mentira da sua mente, que não existe paz, nunca vai ter. Ele vai apenas fazer um acordo. Pronto. Então, o que é que eu ia dizer agora em Apocalipse 8? Nós estamos vivendo esse momento aqui, Apocalipse 8. O chifre foi quebrado. Mas no lugar desse chifre que é quebrado, nasce 4. Aí um chifre bem pequeno. Nasceu o chifre pequeno, o filho dele. O filho dele, né? E o filho dele surgiu. Então o filho do Ali Caminei é a besta que subiu da terra. E o Ali Caminei é o anticristo. Imitando exatamente a grandeza de Deus, que o próprio Deus deu todo o poder para o seu filho Jesus. Então, o anticristo, que é o Ali Caminei, também dá poder para o Mojitaba. O Mojitaba é a besta que subiu da terra. E isso aqui você está vendo em primeira mão.
Nenhum canal por aí pregou isso até hoje. Porque, irmãos, eu espero em Deus, eu espero que Deus me ensine a palavra do Apocalipse. Eu prego, sempre falo pelo dom de Deus. É o Senhor Jesus que me dá discernimento da sua palavra. Jamais teria capacidade, irmãos, de trazer uma palavra grandiosa como essa. Eu fico maravilhada com a palavra que Deus me dá. Maravilhada, porque só Deus pode dar esse entendimento glorioso. Então o dragão, como está aqui, ó, e adoraram o dragão, que deu poder à besta. Ou seja, e adoraram o Ali Caminei, que deu poder ao filho dele, Mogitaba. E adoraram também Mogitaba. E vão dizer quem é semelhante à besta. Porque agora são 3 bestas, né? 3 bestas. A besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar e a besta que sobe do abismo. 3 bestas. Satanás. Você tá vendo? Então nós estamos vendo aqui, ó, o cumprimento deste capítulo. E o pior, irmãos, que a gente está lendo Bíblia. A gente está lendo Bíblia, mas você vê que essa geração, mesmo tendo a Bíblia, ainda se mostra tão longe da Bíblia que nem o que eu estou falando aqui, ó, 700 pessoas ao vivo. Não é as 700 que vão entender. E eu estou dizendo que está na Bíblia, mas eles ficam dizendo, não, olha, uma profeta. Eu nunca disse que sou profeta, mas eles estão vendo coisa onde não existe. Eu nunca me intitulei a profeta. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre disse, irmãos, eu sou a voz que Deus escolheu para anunciar a palavra da última hora. Assim como Deus escolheu a voz de João Batista para ser voz aos que clamam no deserto. Por que não querem entender, irmãos? É porque, irmãos, primeiro, estão dormindo. E a Bíblia fala em Mateus 25 que quase meia-noite. É quase meia-noite eles vão ouvir o clamor. Aí vão se acordar. Bem tarde. Os que estão acordados agora é aqueles que Deus ainda vai dar estratégia para sobreviver com vida e não sofrer essas dores da grande tribulação. Mas esses que estão dormindo só vão acordar no momento que o anticristo estiver reinando e obrigando só compra e só vende quem aceitar a marca. Aí é que eles vão cair em si. Aí não tem mais como. O sofrimento, meu filho, é inevitável. Por quê? Porque Deus faz isso. Se Deus quisesse acordar ele, teria acordado como Deus acordou nós. Então nós estamos vendo, irmãos, o cumprimento aqui, olha, de Daniel 11, no capítulo 26. E os que comeram manjares com ele na mesa serão quebrantados. E o exército dele será derramado e cairão muitos à espada. Transpassado. Pronto, esse acontecimento nós acabamos de ver. E os que comeram com eles manjaram na mesa, ou seja, a família do Ali Caminei cairá, ou seja, será morto. E muitos dos seus exércitos cairão e serão transpassados, também morrerão, não na sua totalidade, você viu? Isso aconteceu agora, diante dos nossos olhos. Estou trazendo algo que está aqui na Bíblia e o povo não quer enxergar isso. Ah, porque isso já aconteceu. Mentira de Satanás. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse não aconteceu. Só acontece no período da grande tribulação. Está acontecendo agora. E o que acontece? Depois esses 2 reis terão um coração atento para fazer o mal. Antes, vocês lembram que eu pensei que esses 2 reis eram o Ali Caminei com o Put, porque eu pensei que o Ali Caminei estava escondido na Rússia. Não, mas agora Deus me deu o entendimento que não é o Put esses 2 reis. Esses 2 reis é exatamente o pai e o filho. O Ali Caminei e o Mogitaba. Esses 2 terão o mesmo coração de fazer o mal. E também esses 2 terão um coração atento apenas para fazer o mal. E em uma mesa falarão mentira. A mentira que ele morreu. Então só o Ali Caminei e o Mogitaba sabem dessa mentira. Os outros não. Todo o Irã pensa que o Ali Caminei morreu. Todos os muçulmanos pensam que o Ali Caminei morreu. Todo o exército dele pensa que o Ali Caminei morreu. Porque a Bíblia está dizendo que esses 2 só os 2, o pai e o filho, saberá disso. Porém, essa mentira não vai prosperar, porque o fim há de ser no tempo determinado. Ou seja, a morte que eles falaram, que o Ali Caminei tinha morrido, não vai durar muito tempo. Porque ele só vai morrer no tempo determinado. Pronto, é isso que o texto está dizendo. Nós estamos vivendo isso acontecendo.
Irmão, nós temos que estar atentos a estes acontecimentos. Isso é algo muito tremendo. Então, para os irmãos que chegou atrasado, tá aqui, irmãos. Eu comecei lendo Apocalipse 13. No versículo 11 está falando de uma besta que subiu da terra. Essa besta que subiu da terra vai exercer todo o poder da primeira besta. Então, a primeira besta que eu falei que é o anticristo é o Alicaminei. Então a segunda besta é o filho do Alicaminei, Mogitaba. Ele vai exercer todo o poder do Alicaminei e nós estamos vendo isso acontecer. Ele está exercendo como líder supremo do Islã e do Irã. Ele agora é líder supremo do Irã, porque o pai dele exercia esse poder. Agora o pai dele deu esse poder para o filho. Por isso que o texto está dizendo aqui, ó, em Apocalipse 13:4, e adoraram o anticristo que deu poder para a besta que subiu da terra. Ou seja, e adoraram Alicaminei que deu poder para o seu filho. E adoraram também seu filho. Viu? Os dois serão adorados como homens imbatíveis. A guerra que você está vendo acontecer, esta guerra vai levar a guerra do Gog e do Magog. E em outras lives tem falado que o acordo do anticristo só surge depois da guerra do Gog e do Magog. Eu penso dessa forma. Possa ser que diante do desenrolar das profecias, a gente entenda de outra forma. Porque tem textos que a gente não pode entender antes do acontecimento. Que é isso que nós estamos vendo aqui, olha, a besta que subiu da terra. Em nenhum momento eu pensei que fosse o filho do Alicaminei. Eu vim ver agora porque Deus me deu clareza disso. Então, pode ser sim, irmãos, o acordo do anticristo, o acordo de 7 anos do qual a Bíblia fala, não vai ser de paz coisa nenhuma. Existe uma live que eu falei aqui, chamada As 2.300 Tardes e Manhã. Naquela live existe um texto-chave para entender quando é que o anticristo começa o seu reinado. Está falando que ele começa a reinar dentro de Israel no ano de 2030. É um texto que está no livro de Daniel apenas para quem Deus dá discernimento e sabedoria para interpretar estas palavras. E é a partir, irmãos, do mês de julho, se o Alicaminei fizer o acordo de 7 anos no mês de julho de 2026, o acordo será quebrado em janeiro de 2030. Olha, nós estamos em contagem regressiva. Se o Alicaminei fizer o acordo de 7 anos em agosto de 2026, o acordo será quebrado em fevereiro de 2030. E por aí vai. Então a interpretação que Deus me deu antes das 2.300 tardes e manhã está valendo sim. Porque só Deus pode dar interpretação destas palavras. Tem muita gente que vai entender isso, mas tem gente que não. Porque primeiro tem que ter vida com Deus para entender Apocalipse. Apocalipse não é para qualquer um entender, irmãos. E mesmo eu pregando, dando o entendimento, tem gente que nem vai entender. Porque tem que ter vida com Deus, irmãos. Tem que ter vida com Deus para entender as revelações do Apocalipse. Então, nesta guerra, o que vai acontecer é só o surgimento do anticristo como homem que ressuscitou, mas é mentira, ele está fingindo que morreu, para poder ser adorado pelos muçulmanos e assim ele ganhar apoio. Porque ele jamais pode dar uma de homem fujão. No povo árabe e o povo islâmico, para eles é motivo até, irmãos, de ser esquecido. Uma pessoa, um homem que foge da guerra, é como um homem fujão, um frouxo. Então, na verdade, o Alicaminei fugiu. Mas para não dar uma de frouxo e de fujão, ele vai fingir uma falsa ressurreição. Por isso que você vai ver que ele não foi enterrado. Todos essas manifestações que você viu aí, eu nem sei se é a manifestação, ou dizer a palavra certa. Que eles estavam lá com um caixão. Gente, ali é apenas uma homenagem. Em todas as nações, eles levantaram um caixão, colocaram a foto do Alicaminei, para poder o povo dele, né, chorar por ele. É só uma homenagem. Porque eles adiaram o velório para depois da guerra. Enquanto tiver em guerra, não pode ter velório. E quando vier ter o velório, vai ser 3 dias de velório. Presta atenção, os 3 dias. Imitando também que Jesus esteve morto por 3 dias. Embora ele esteja aí, dado como morto já faz tempo. Mas ele vai usar esses 3 dias de velório para surgir como um homem ressuscitado.
E o Netanyahu disse que essa guerra deve acabar antes do dia 1º de abril. Porque no 1º de abril começa a festa do Pessa, que é a festa de Páscoa. E Jesus morreu na Páscoa e ressuscitou na Páscoa. O Ali Khamenei vai usar da Páscoa também para ressuscitar. Uma falsa ressurreição, viu? Porque condiz com a festa do Eid. A festa do Eid é no dia 2 de abril. É uma festa islâmica. Está batendo, está tudo batendo. A festa judaica com a festa dos islâmicos. A gente vai ficar de olho nessas festas. Quando disserem, olha, acabou a guerra, nós vamos fazer aqui os 3 dias de luto. Não, de luto não, gente. 3 dias... 3 dias de que eles vão ficar lá com o caixão, o povo chorar, para poder dar tempo todo mundo vir, pegar no caixão, se despedir, para poder, no último dia, ele entrar dentro do caixão e ele surgir de dentro do caixão. Ele vai surgir, sim, de dentro do caixão. É assim que eu acredito. Não tem pecado nenhum eu acreditar nisso. Isso também não é uma profecia. Isso aqui é algo que eu imagino que deva ser. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, em Apocalipse 3, e toda a terra se maravilhou. Se ele surgir apenas, irmão, ali, saiu aqui de dentro de uma casa, saiu lá de dentro da mesquita. Não, esse homem não morreu. O povo vai pensar isso. Ele estava escondido. Mas se ele sair de dentro do caixão, como um homem que ressuscitou dos mortos, o quê? Os muçulmanos vão ao desespero. Esse homem é sagrado. Passou tanto dia morto, mas ele venceu a morte. Para se cumprir o que a Bíblia está dizendo, que toda a terra vai se maravilhar, eu posso imaginar que vai ser dessa forma. Ele vai surgir de dentro do caixão, fingindo uma falsa ressurreição, mas ele não morreu. Porque a Bíblia está me dizendo que ele não morreu, eu fico com a Bíblia. É a Bíblia que estava escrevendo a respeito deste acontecimento há 3.000 anos. Está escrito no livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 26. Está escrito no livro de Apocalipse, escrito há 2.000 anos, que seria dessa forma. Então eu fico com o que a Bíblia está me dizendo. Ah, mas eu não concordo, eu não estou nem aí, não estou procurando alguém para concordar. Eu só sei que eu fico com a palavra que Jesus escreveu. Fiel e verdadeira esta palavra. Bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro, ou seja, que crê na profecia deste livro, do Apocalipse. É bem-aventurado que crê. Agora, esses que debocham, Deus tem a sua parte para eles, dentro da grande tribulação. Então, te prepara, viu, meu irmão? Nós estamos vivendo agora o Apocalipse. O anticristo surgiu aí. Não fica esperando esse negócio de anticristo bonzinho, não, que Satanás, quando ele se encontrar contigo, não pense que ele vai soltar beijo aqui do lado e do outro, não. Ele vai te exterminar. Não tem bondade na pessoa do anticristo. Agora pronto, Satanás vai vir trazer paz. Aonde que se viu isso, minha gente? Parece uma história de carochinha. Contando, não é isso? Pois é, meus irmãos, essa foi a palavra que Deus me deu entendimento. Para mim é uma palavra extraordinária que Deus me deu entendimento dentro daquilo que já está escrito na Bíblia. Isso aqui é algo que Deus faz, qualquer um de você entender. É só buscar em Deus. E é isso. Esperar agora o arrebatamento, meu irmão. Ficar firme com Jesus, porque o anticristo está aqui. O anticristo ele não aparece reinando, viu? Por isso que eu classifico a grande tribulação em 3 fases. A primeira fase é essa que nós estamos. Essa é a primeira fase. Se você contar, já faz 3 anos que começou a primeira fase. Veja bem, que de outubro de 2023 para cá, já faz 3 anos. É o que a Bíblia está falando. Aí a segunda fase começa quando surge o acordo. Nós vamos na parte em que vai surgir o acordo. Não é que o acordo vai acabar a guerra, não vai. Porque eu sempre imaginei que a guerra vai acabar apenas para Israel. Porque Israel vai começar a fazer o sacrifício das novilhas vermelhas na segunda fase. Não esqueça disso. Quando fizer o acordo, Israel começa a sacrificar as novilhas vermelhas na segunda fase. Porém, as guerras vão continuar. Porque é na segunda fase que o próprio anticristo, junto com o filho dele, vai exterminar o Trump. Vai acabar, vai dominar os Estados Unidos. Os Estados Unidos será entregue ao governo do anticristo. Porque só vai sobrar 10 nações.
E graças a Deus que você está no Brasil. E se não está no Brasil, volta para o Brasil. As outras nações estarão junto com o anticristo. Existem outros textos que eu explano e tem base bíblica para poder eu afirmar isso, que são 10 nações, irmãos, que lutam contra o anticristo. São as 10 nações aqui do nosso continente. E se você for inteligente, vai ver que antes estava tudo de esquerda. Mas Deus está fazendo um limpo aqui no nosso continente, que é a América do Sul. Aí tudo está ficando de direita. Brasil vai ficar de direita sim. Uruguai, Paraguai, Argentina, todos esses países, Chile, todos esses lugares serão lugares de refúgio para as outras nações. São esses países que irão lutar contra o anticristo. Então, na segunda fase, os Estados Unidos cai, viu? Cai como potência, como moeda reserva, o dólar acaba, vai entrar uma outra moeda no lugar do dólar, já falei disso em outras lives. E o Trump morre, no final de tudo o Trump morre. Pronto. E essa segunda fase, ela vai durar apenas 3 anos e meio. Quando completar os 3 anos e meio, o anticristo vai quebrar o acordo e invadir Israel. Por isso que Jesus fala em Mateus 24:15, quando você vê este abominável da desolação sentado aí no lugar santo, que é lá no Domo da Rocha, fuja de Israel. Jesus está mandando o povo que está em Israel fugir. Fuja, venha para o Brasil, venha para o Chile, venha para a Argentina, venha para esses países, mas não fique aí. Porque passando 3 anos e meio que ele faz o acordo, ele quebra o acordo e ele toma Israel com os 200 milhões de soldados. Isso está escrito lá em Apocalipse 9. Esses soldados estão vindo do rio Eufrates. O rio Eufrates fica onde? Em países árabes. Jesus está dizendo que isso vai acontecer. O Messias de Israel não vem agora em 2026. O Messias de Israel não vem em 2027. O Messias de Israel não vem em 2028, não vem em 2029. Mas em 2030, o anticristo ele vai tomar Israel. No momento que o anticristo tomar Israel, as 2 testemunhas entram em ação para profetizar contra as nações, que é contra Israel, contra o povo do anticristo e contra o próprio anticristo. Em 2030, o anticristo toma Israel. Porém, no momento que ele toma Israel, Deus tira as primícias de dentro de Israel, que são os 144 mil. Apocalipse 3:10, Deus está falando que vai guardar as primícias, não está falando que vai arrebatar ninguém. Porque em Apocalipse existe 7 igrejas e só tem livramento para a Filadélfia. Não tem para as 7. Por quê? Porque todas as 7 vão sofrer a fúria do anticristo. Porém, as primícias, que são crianças, filhos de judeu, que são compradas para Deus e para o Cordeiro como perfeitos, Deus tira de dentro de Israel, guarda eles no deserto, longe da vista do anticristo por 3 anos e meio. Onde que está isso, Manabe? Apocalipse 12, 14 em diante está falando desse cenário. E o anticristo vai fazer guerra em todas as nações por 3 anos e meio também. Será 3 anos e meio de terceira guerra mundial. Ou você se prepara para fazer um abrigo subterrâneo, ou vai lá para uma caverna lá dentro de uma rocha, ou você se prepare mesmo para sofrer e não negar Jesus, ou um ou outro, porque são 3 anos e meio. Então o Messias de Israel só virá quando Israel for pisada pelos seus inimigos, quando Israel for massacrada pelos seus inimigos. Quando o povo judeu se torna cativeiro, assim como foi em Babilônia, dentro de própria terra, da própria terra, dentro de Israel. Por quê? Porque vai existir vários judeus que vão adorar o anticristo como Messias, e vai existir os judeus que vão resistir. Esses, a Bíblia fala em Daniel 11, cairão a espada e serão cativos, e serão provados e embranquecidos. Por isso que Jesus fala em Daniel 12, bem-aventurado aquele que chega e espera 1335 dias. O Messias não vem antes de Israel ser invadida pelos seus inimigos. O Messias de Israel não vem antes de Israel ser vergonha para as nações. Antes das nações comemorar a derrota dos judeus. Por quê? Porque o Messias de Israel vem para vingar os judeus, para exterminar os inimigos dos judeus.
O Messias de Israel vem para exterminar o maior inimigo dos judeus, o Ali Khamenei. Onde é que está isso? Em Apocalipse 19, o Messias de Israel virá com todo o seu exército de anjos sobre os montes das oliveiras. E ele lançará vivo a besta e o falso profeta no lago de fogo. E os outros inimigos de Israel morrerá pela espada que sai da sua boca. Porque o próprio Messias de Israel é o dono da vida. O Messias de Israel virá com todo o seu esplendor. Depois que Israel for pisada, maltratada por 3 anos e meio, aí sim, o Messias de Israel virá para dar vitória aos judeus. Por isso que quando o Messias de Israel vem, ele fala lá em Apocalipse 13, aliás, em Apocalipse 3:9. Eu farei os das sinagogas de Satanás, os que vão dizer que é judeu e não são, porque eles mentem. Eu farei que eles venham se prostrar aos teus pés, judeus, e te adorem e saibam que eu te amo. Por quê? Esse versículo ainda não aconteceu. Esse versículo vai acontecer quando o povo islâmico tomar Israel. Quando eles tomar Israel, eles vão dizer que eles é o povo do Messias, porque eles vão dizer que o Ali Khamenei é o verdadeiro Messias, então eles vão dizer que eles são os verdadeiros judeus. Mas só que Jesus está dizendo que não são, eles são apenas sinagoga de Satanás, porque a Bíblia fala em Apocalipse 8:18, que aquele lugar, quando o anticristo tomar Israel, aquele lugar se tornará morada de demônio, de todo espírito imundo e toda aves aborrecível. Viu? Se você não sabe o que é maldade na terra, você vai ver durante 3 anos e meio o reinado do anticristo ao vivo e a cores diante de você. O anticristo apareceu. Mas o povo está esperando que o anticristo, que é um homem cheio de ódio, de ira e de demônios, traga mentira. Traga uma paz. O povo não quer acreditar porque acha que o diabo vai trazer paz. O diabo tem ódio dos judeus, porque Jesus nasceu judeu. Então a Bíblia fala que o anticristo ele vai surgir fazendo guerra aos judeus. E não pense que porque você não é judeu que a guerra não vai chegar até você. Porque Jesus fala que Israel é uma figueira e nós fomos enxertados na figueira. Agora é um só. O ódio que Satanás tem do judeu é de você também. Agora é um só. Não tem esse negócio aqui, judeu é um, igreja é outra. Todo mundo é um. Junto com ele, o diabo, na pessoa do anticristo, vai perseguir, durante o reinado dele, os judeus e os cristãos. Um judeus e um cristão. Pronto, só esse povo. O resto, tudinho vai adorar ele. Tudinho. Então, irmãos, tenha cuidado para você não adorar o anticristo, que é o Ali Khamenei. Ele vai se fingir ser o falso Messias. Aliás, ele vai fingir ser o Messias de Israel. Não é. O Messias de Israel nem é velho, é novo, é lindo, é maravilhoso. E o Messias de Israel, ele não é um ser maligno que mata as pessoas sem dó e sem pena. Não. O Messias de Israel também não tem ódio dos judeus. Porque o Messias de Israel, ele é judeu. Não aceite adorar nenhum Messias que não seja judeu, que não seja o Filho de Deus, que não seja o glorioso Filho de Deus. Não é. Messias de Israel não é esse velho gaga, não. O Ali Khamenei é o verdadeiro anticristo e vocês estão vendo. Exatamente. O irmão está dizendo aqui, a irmã está dizendo que Jerusalém foi atacada hoje de manhã cedo. Pois é, irmãos, isso aqui está profetizado. Você acha que o Ali Khamenei fosse o Messias de Israel, ele vinha atacar Jerusalém? Não, porque Jerusalém é a cidade amada do Messias. Ele não atacaria. Para você ver. O Messias de verdade, jamais. O Messias de verdade, vocês vão ver. Jesus deve voltar, irmãos, depois do reinado do anticristo. Jesus só volta depois do reinado do anticristo. Porque Jesus vem para destruir o anticristo e o seu povo. Irmã está perguntando, irmã Nábia, em Portugal vai ser um deles, vai apoiar o anticristo? Ah, já está apoiando, irmã. Vocês estão em Portugal aí fazendo o quê? Se prepare para vir, vai juntando seu dinheiro aí para fazer um abrigo aqui lá nas serras. Vão para as serras.
Vocês escutem o que eu tô falando aqui, é pro bem de vocês. Não dê ouvido a esses canais aí fofoqueiros, porque eles também, Deus vai entregar eles ao povo do anticristo para sofrer. Deus não vai deixar que nenhum deles morra. Eles vão sofrer para que paguem pelo mal que eles fazem hoje nas redes sociais. Eles não estão alertando o povo, eles não querem que o povo seja alertado. Satanás na vida deles, cuidado. Se o alerta vem de Deus, é para o teu bem. Diante do que está acontecendo, então é para o teu bem. Deus só guardou Noé porque Noé acreditou e fez uma arca. Deus não vai fazer abrigo para você. Deus vai dar condição de você trabalhar, juntar seu dinheirinho e fazer seu abrigozinho. Junto com a sua família, junto com quem quer e vai. Só isso. Se não crer, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a crer assim. Eu creio assim, tá tudo bem para quem não crê. Só sei que Jesus tem separado aqueles que ele vai guardar, aqueles que vai morrer por amor a Jesus, aqueles que vão sofrer e nem vai morrer. E aqueles que vão negar Jesus e aceitar a marca da besta. Pronto, tem esse povo. Eu não faço parte do povo que vai negar Jesus, porque Jesus me despertou antes para poder também despertar vocês. Quando Deus me deu o entendimento do Apocalipse, irmãos, foi em outubro de 2023, no mesmo mês que Israel foi invadido pelo Hamas. E o próprio Espírito Santo de Deus falava para mim assim: prega as palavras que hoje eu te ensino. Prega nas redes sociais, porque através destas palavras eu vou despertar os meus. Pronto. Jesus sabe se você é dele, eu não sei. Não sei nem de onde você mora. Jesus é que sabe. Entendeu? Eu vou despertar os meus. Por que Jesus está interessado em despertar os dele? Porque o povo dele vai ouvir. O povo de Jesus vai ouvir, né, irmão José? Lá que está na Holanda. Se prepare, irmãos. Essas nações que já apoiam o povo do anticristo, eles vão fazer aliança junto com o anticristo. Vão perseguir vocês. Vocês não têm ideia. Vocês pensam que é mamão com açúcar a segunda fase e a terceira fase? Não é. O que acontece no Islã? Eles pegam meninas de 9 anos para fingir um casamento para poder ninguém dizer que eles são o quê? Pé. Dó. Coisa que não presta. Vocês pensam que durante o reinado do anticristo eles vão pedir em casamento as tuas filhas? Vão nada, vão elevar. Vão levar embora tanto tuas filhas como você. Vão invadir tuas casas. A polícia não vai estar nem aí para você, porque a polícia vai trabalhar em serviço do reinado do anticristo. As câmeras estão vigiando quem não tem uma marca. Quem não tem uma marca. O povo dele está procurando qualquer um que não tem marca para judiar mesmo. Para fazer o que ele faz de melhor, judiar, fazer coisas horríveis, abomináveis. É abomináveis. Por isso que Jesus diz assim, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por que não se salvaria? Não se salvaria por 2 motivos. Por conta do sofrimento que é tão grande que as pessoas vão acabar cedendo. Vão acabar adorando o anticristo para parar o sofrimento. Vai ser terrível. Quem é que vai ter psicológico para isso? E por conta da fome. Vai vir uma fome tão grande que o povo não vai aguentar essa fome. Nos outros países, a fome vai ser maior do que no Brasil. Porque no Brasil o povo ainda tem a ideia de ir para os interiores e plantar. Tem rio, cria galinha, cria bezerro, cria peixe. Mas nos outros países, a fome vai ser tão grande que ninguém vai se interessar em estar roubando celular. Tá roubando um cordão de ouro. O negócio é roubar comida. Você entendeu? Ou você dá ouvidos para a voz de Deus e te prepara agora ou não vai dar tempo. O acordo do anticristo está bem pertinho de sair. E eu sempre disse, quando sair, eu sei que vou reconhecer e eu vou fazer a live falando para vocês. Mas não precisa você esperar o acordo vir para você se preparar. Tá morando em outro país? Glória a Deus, porque aí você ganha mais do que aqui. Junta o teu dinheiro daí e vem pra cá. Compra um terreno lá no meio das matas, meu irmão. Vai logo fazendo teu abrigo, vai plantando, vai estocando. Porque você tá vendo o Estreito de Hormuz sendo fechado? Sabe o que vai acontecer? Já já, irmãos, o preço das mercadorias vai subir tão alto. Por quê? Porque não tem mais
combustível suficiente para poder estar fazendo exportação de alimento. Então os alimentos que vai ter nas prateleiras, lá nos estoques, vai subir o olho da cara. Aí sobe a mercadoria, sobe o aluguel, sobe a luz, sobe a água, sobe tudo. Quem é que vai conseguir viver? Feliz daquele que tem a casinha no interior já. Por isso que Deus, irmão, ele envia alerta para a igreja. A igreja entende e recebe. Quem não é igreja, deixa pra lá. Irmã Nábia, meu marido não concorda, deixa pra lá. Minha esposa não concorda, deixa pra lá. Deus quer guardar você, não quer guardar ela. Deus quer guardar você, não quer guardar ele. Porque se Deus quisesse guardar, Deus também teria acordado ele. Tem gente que só vai acordar quase meia-noite. Quase meia-noite, aí vai acordar. Então, te acorda agora ou então não dá tempo. E vai, viu? Amém? Que Deus abençoe, glória a Deus. 1 hora completa. Vocês sabem que as minhas lives é só voltado para o Apocalipse, só um despertamento de Deus. Se Deus está querendo despertar é porque vem coisa por aí. A maior palavra, irmão, e revelação é do Apocalipse. E o que eu tenho pregado aqui é o Apocalipse. A palavra do Apocalipse é a própria revelação, é a própria profecia. É isso que o pessoal não entende. Eu não sou profeta. A palavra de Deus que é a sua própria profecia. O maior profeta para os tempos finais se chama Apocalipse. Só, tá lá, todas as profecias. Eu estou trazendo para vocês o conhecimento destas profecias que já começou a acontecer. Se você é salvo em Cristo, você está entendendo isso aqui e você vai se preparar. Porque já já Jesus vem, irmãos. Já já Jesus não vai demorar. Não vai demorar, não. 2030 tá bem aí. O anticristo começa seu reinado em 2030. Sim, começa, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas só entende estas palavras aquele que Deus der sabedoria e entendimento. Depois você passa na minha live aqui no meu canal, a live por título 2.300 tardes e manhã. Pronto, esta live está falando lá o texto na Bíblia que diz que o anticristo começa a reinar em Jerusalém, dentro de Israel, em 2030. Ele reina até 3 anos e meio. 3 anos e meio termina no ano de 2033. Pronto, fechou. Dali em diante, Jesus vem. Terminou o reinado dele, Jesus vem. Qualquer momento depois disso, Jesus vem. Não vem antes disso. Porque Jesus vem para destruir ele. Ele já está aqui. Não dá para Jesus vir aqui, destruir ele e não cumprir tudo que já foi determinado e escrito no livro. A igreja, ela é arrebatada em Apocalipse 19. Depois da destruição da grande Babilônia, vem o arrebatamento. Está lá em Apocalipse 19. Vinde, porque agora vem as bordas do Cordeiro. Está escrito lá, Apocalipse 19. É as bordas do Cordeiro. As bordas do Cordeiro é o arrebatamento. Por isso que no mesmo texto de Apocalipse 19, Jesus está vindo com todos seus santos anjos, arrebata a igreja, destrói o anticristo, lança ele no lago de fogo, prende Satanás por 1000 anos, e aqueles que adoraram e receberam a marca da besta serão mortos. Maior podridão no mundo. Então quem subiu, subiu. Quem ficou, ficou. Porque tem muito crente que não está preparado, que não vai subir. Crente se sujando, irmão. Nós vivendo em pleno Apocalipse, o povo se sujando. Se sujando. Por isso que Jesus está dizendo em Apocalipse, quem é sujo, se suje mais ainda. Vocês parem de parar em canais de fofoca, porque vocês vão estar se sujando. Se vocês perderem a salvação, é culpa de vocês. Não parem na mesa dos escarnecedores. Porque Jesus não está naquele negócio e nem vai se agradar com você sujando os seus olhos, sua mente, seu ouvido. Se limpe. Se afaste. Ou você se limpa, meu irmão, ou então o sofrimento vai te pegar e tu vai aprender a se limpar de verdade. O que é que quer um crente, irmão, em canal de fofoca? Tá se sujando, viu? Cuidado. Cuidado, porque tu não sabe que dia que Jesus vai chamar tua alma. Deixa o sujo se sujar. Deixa o sujo ficar se lambuzando. Não se encosta nem perto. Fuja. Você, porém, se limpe. Se limpe. Porque Satanás está vendo, irmãos, que eu estou pregando aqui é contra as portas do inferno.
Você acha que Satanás vai ficar de braço cruzado? Foi lá em 2022 pegar áudios meus e colocar nas redes sociais para poder dizer que é coisa atual. Não é coisa atual. Faz 4 anos. 4 anos, irmão. Não encontraram nada para poder me causar alguma coisa. Não tem. Não tem. Então, não espere, irmão, vindo coisa boa de Satanás. Por isso que eu estou falando. Crente esperando paz do anticristo. É a mesma coisa do crente esperar alguém que é mau fazer a coisa boa. Porque nos últimos momentos, você que faz o bem vai ser considerado alguém mau. Você que é bom é considerado ruim. E aquele que faz as coisas ruins, que calunia, é o santo. É o Deus perfeito. Tu foge destas coisas. Foge de toda a aparência do mal. Estou aqui, irmãos, lutando contra as portas do inferno. Vocês acham que o diabo não vai se levantar? Não espere. Vai vir mais, viu? Não espere que o diabo vai ficar só de braço cruzado. Eita, ela sabe quem é o anticristo. Eita, ela está despertando a igreja. Eita, o diabo só se levanta com quem está afrontando o inferno. Por isso que esse povo aí não é perseguido, porque não afronta o inferno. Eles afrontam Deus. Eles caluniam Deus. Eles zombam da palavra de Deus. Deus vai zombar deles também. Tenha cuidado para não sujar os teus ouvidos. Esse tipo de conteúdo, irmãos, nem deveria estar nas redes sociais. Conteúdo horríveis, abomináveis. Aí, tem muita gente que diz assim, irmã Nábia, ela se intitula profeta. Foi. Sabe o que Deus veio aqui na minha mente esses dias que eu estava meditando nessa palavra? Estava meditando nessa palavra que um monte de canal para poder desvalorizar a palavra que eu prego do Apocalipse começou a dizer que eu me titulo a profeta. Rapaz, eu nunca disse que sou profeta, mas se verdadeiramente Deus me chamou como profeta de Deus, e se a palavra de Deus está na minha boca para pregar a sua igreja, eu profetizo em nome do Deus Altíssimo que vai ser banido esses canais de fofoca das redes sociais. Vai cair tudinho, Deus vai tirar a voz deles das redes sociais. Pronto. Se isso acontece, então creia sim que eu sou profeta, porque eu nunca disse que sou. Mas quando eu estava pensando nisso, Deus me deu estas palavras para falar. Porque Deus disse, eu coloquei as minhas palavras na tua boca, seja a voz. Então se a palavra de Deus está na minha boca, eu profetizo, seja cancelado em nome do Deus Altíssimo, todo canal de fofoca. Sejam canceladas das redes sociais, sejam banidos das redes sociais, e o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra, esmaguem eles, sejam extintos, que Deus calem eles, que Deus tire a voz deles. Pronto! Se a palavra de Deus está sobre a nossa boca, irmãos, é isso. Chegaram para Elias e dizem, ei, profeta de Deus, zombando. Se eu sou profeta de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Pronto. Vocês que estão dizendo que eu sou profeta. Então, se eu sou, seja feito conforme as palavras que falei. Se eu sou, nunca disse que sou. Mas se vocês viram que sou, seja feito desta maneira para que o nome do Senhor Jesus seja envergonhado vocês. E o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Eu tenho momento, irmãos, que eu falo assim com voz alterada mesmo. Isso aqui é a autoridade de Deus. Porque ela está irritada. Eu estou irritada com Satanás. Que a gente não tem que ficar de mão dada com Satanás e de beijinho com Satanás. A gente tem que estar irritada com ele mesmo. Sai da minha frente. Bota ele para correr, irmãos. Amém? Irmãos, essa é a palavra que Deus me deu nesta tarde. Que Deus desperte vocês, Deus dê direção para vocês, que vocês se firmem com Deus cada dia mais. Nós estamos na última hora, é momento de santificar. Santifica teus olhos, santifica tua mente, santifica teu coração. Vai se limpando dessa sujeira aí maligna. Não deixa Satanás te engoldar com essas besteiras. Você vai se limpar, porque no céu não entra gente suja não, viu? Vai entrar nunca, esses aí tudo fica. Por isso que a igreja, ela vem em Apocalipse 7 da grande tribulação, ali é a igreja.
Por quê? Porque tava com as vestes sujas. Um monte de crente que até é salvo, mas tá sujo, se sujando com coisa que não é de Deus, né? Por isso que Deus permite. Aí tu vai aprender a se limpar. Não quer se limpar só porque tá ouvindo? Então vai aprender a se limpar. Amém? Se der tudo certo, na segunda-feira eu faço live da praça, se der tudo certo, porque aqui só vive chovendo. E se der tudo certo, na terça-feira também farei live, tá, gente? Porque tem outro assunto também para falar. É um assunto que eu ainda estou amadurecendo esse assunto. Amém? Gente, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Noélia. Pai do Senhor, irmã Maria Helena. Pai do Senhor, missionária Cristiane, irmã Angélica. A irmã Elizabeth, que está aqui também como moderadora. A missionária Cristiane, que sempre está fazendo live também. Que Deus abençoe. Se vocês quiserem, pode se inscrever no canal das missionárias, tá, minha gente? Aqui não existe negócio de competição, não. Irmã Reginaldo, tá aqui, a paz do Senhor. A paz do Senhor para as irmãs que estão fora do Brasil. Olha, minhas irmãs, pega a palavra de Deus, se prepare, viu? Se prepare, viu, irmão José, que está aí na Holanda. As irmãs que estão aqui na França, nos Estados Unidos, em Portugal. Vocês vão se preparando, porque vai chegar o momento que o próprio Deus vai dizer, ó, sai daqui. Sai daqui, chegou, já deu, pega as tuas coisas e vai. Vai para a tua terra, viu? Espere a vontade de Deus, não haja no desespero, tá? Fique orando, pedindo a Deus confirmação. Não faça nada no desespero. Acalma o coração. Coloca esta mente aí para funcionar. Vai orar. Vai orar. Aí você ficando orando, irmãos, Deus vai visitar você no sonho. Amém? Amanhã, domingo, eu ia fazer uma live com um missionário que está... Esqueci qual o local, acho que... Na Holanda, não. Eu não sei onde que ele tá, me esqueci. Mas ele cancelou a live. Quando ele tiver pronto para fazer uma live, aí eu aviso. Tá bom, meus irmãos? E fica na paz do Senhor. Se você quiser, pode compartilhar com a sua família. Porque tem gente que não tem paciência, né, de ver live. Eu, pelo menos, não tenho. Não vejo canal de ninguém. E você pode também ajudar, irmãos, a ripar. Porque o YouTube tem esse negócio de tá ripando, né? Ripando é para poder você dizer que gostou da live, ainda tem um like. Eu tanto faz, se não der like, se não der, eu tanto faz. Eu não tô aqui por conta de seguidor, por conta de like, por conta de nada disso. Tanto é que eu até demoro a fazer live. Quem quer fazer live para poder ganhar dinheiro na internet, faz live aí falando dos outros. Aí ganha muito dinheiro. Mas Deus vai tirar tudinho, porque Deus é poderoso. Eu quero ver se Deus vai perder para um bando de mané. Perder nunca. Gente, fica na paz do Senhor.